Eu nunca contei essa história para ninguém. Não porque não quisesse, mas porque até hoje nem eu acredito completamente no que vivi. Foi no inverno de 2018, quando aceitei um trabalho temporário como vigia noturno numa propriedade afastada no interior de Minas. A antiga fazenda, cercada por mata fechada, ficava no que os moradores chamavam de Vale Enforcado. Um nome que para mim não significava nada na época, mas deveria. A casa principal era enorme, de madeira escura, com janelas antigas que gemiam com o vento. O proprietário, um senhor idoso estranho, me deu poucas instruções: vigiar a casa durante a noite, registrar qualquer movimentação e, acima de tudo, não abrir a porta para ninguém após a meia-noite. Nem mesmo para ele. Achei estranho, mas era bem pago e eu precisava do dinheiro. A primeira noite foi tranquila. Fria, silenciosa, apenas o som das corujas e o vento soprando pelas frestas. Mas na segunda noite, algo mudou. Às 2h43 da madrugada, ouvi 3 batidas na porta da frente. Toc, toc, toc. Secas, precisas, e ninguém lá fora. Pensei em câmera escondida, pegadinha, qualquer coisa. Mas o que aconteceu na terceira noite me tirou qualquer dúvida de que aquilo era real. Eu vi alguém parado no pé da escada. Alguém que não entrou por porta alguma. Ele me olhava, fixo, os olhos completamente pretos. E sorriu. Ele sorriu, mas não como alguém feliz. Era um sorriso torto, errado, como se o rosto dele não soubesse bem como fazer aquilo. E então, ele desapareceu. Não correu, não fugiu, sumiu, como se tivesse evaporado no ar. Na mesma hora, peguei o celular, tentei ligar para o dono da casa. Sem sinal. Olhei para o relógio, 3h07. Pensei em ir embora, largar tudo, mas algo me prendia ali. Não sei explicar. Naquela noite, não dormi. Quer dizer, quem conseguiria? Na manhã seguinte, fui atrás de respostas. Conversei com um senhor na venda da cidade, o tipo de lugar onde todo mundo se conhece. Quando mencionei o nome da propriedade... "Você tá trabalhando no Vale Enforcado?" Ele perguntou, com os olhos arregalados. "Essa casa... ela é maldita, rapaz." Disse que há décadas era lugar de enforcamentos durante a escravidão. E diz então, ninguém que morasse lá por muito tempo saía são. Voltei para casa com aquela informação fervendo na cabeça, mas ainda não fazia sentido. Naquela noite, deixei a luz da cozinha acesa, sentei no sofá com a lanterna no colo e a porta trancadas. Mesmo assim, às 2h43 em ponto, as batidas voltaram. Toque, 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 seguidas de uma voz do lado de fora. "Abre pra mim. Tá frio aqui fora." A voz era igualzinha à minha. Igual a entonação, mesmo jeito de falar. Era como se eu mesmo estivesse pedindo para entrar. E aí, eu ouvi outra coisa. Passos, no andar de cima. Mas eu estava sozinho. Subi as escadas devagar, com a lanterna tremendo na minha mão. Os degraus rangiam sob meus pés, mas havia um som que não vinha de mim. Era como se alguém estivesse caminhando pelo corredor, mas andando ao contrário. Os passos começavam rápidos e iam ficando lentos. De repente, silêncio. Cheguei no último degrau e olhei para o fundo do corredor. A porta do quarto principal estava entreaberta. E havia luz lá dentro. Mas eu não tinha acendido nenhuma. Empurrei a porta na ponta dos dedos e vi um espelho. Só que o espelho não refletia eu. Ele mostrava o mesmo quarto, mas vazio. Então, algo passou atrás de mim. Rápido, gelado, quase como um vento, mas sem janelas abertas. Me virei.
mas não havia ninguém. Foi aí que ouvi uma corda esticando. O som era seco, tenso, como uma corda puxada até o limite. E depois, o barulho de um corpo caindo. Corri até o corredor e vi, por uma fração de segundo, um homem pendurado no teto, enforcado, vestindo roupas antigas manchadas de barro, e os olhos abertos, me olhando. Desci as escadas tropeçando nos próprios pés. Queria sair, fugir, abandonar tudo, mas a porta da frente estava escancarada, mesmo com os 2 cadeados ainda presos, e lá fora havia pegadas minhas, indo da casa até o mato. Só que eu não tinha saído de lá. Então, quem andou por mim? Na manhã seguinte, tentei convencer a mim mesmo de que tudo era sonho. Eu estava cansado e estressado. Talvez fosse só isso. Mas o que me quebrou por dentro foi quando lavei o rosto e olhei no espelho do banheiro. Tinha barro no meu pescoço, como se uma corda tivesse estado ali. Peguei minhas coisas e ia embora, mas antes decidi procurar o tal senhor que me contratou. Ele precisava saber. Bati na porta da casa dele na cidade. Uma mulher atendeu. Disse que ele havia morrido há 3 anos. 3 anos. Disse que ele desapareceu na mesma fazenda onde eu estava. Fui encontrado, enforcado, pendurado numa das vigas da sala. Engraçado, né? Porque foi ele que me entregou a chave. Voltei para casa em choque. Eu queria entender, ou pelo menos tentar. Naquela noite, sonhei com um corredor escuro. Eu andava descalço, o chão gelado, e uma voz sussurrava o tempo todo no meu ouvido. Volta pra corda, volta pra corda. Acordei encharcado de suor e tinha marcas no meu pescoço. Marcas reais, como se eu tivesse sido puxado durante a noite. E havia terra na minha cama. No dia seguinte, encontrei uma carta antiga, escondida no porão da casa. Era de um escravo chamado Tomás. Contava como ele e outros 5 homens foram mortos ali, enforcados por tentarem fugir. A carta terminava com uma maldição. A casa lembrará, a corda buscará, e todo homem, aquela carta foi o ponto final para mim. Aquele maldito pedaço de papel me mostrou que não era mais um simples vigia. Eu estava preso naquela casa. E algo mais, algo me possuía. Nos dias seguintes, fui ficando cada vez mais fraco. Eu sabia que estava perdendo o controle. Acordava em lugares diferentes dentro da casa e pior, eu via eles, os homens enforcados olhando direto para mim. Comecei a sentir eles me puxando. O peso deles no meu corpo. Vem cá, volta pra corda. Eu queria lutar, mas a voz era mais forte que a minha. E os olhos, eu não conseguia fugir deles. Na noite do meu último dia, fui arrastado de volta ao corredor. As paredes começaram a suar. O ar ficou denso como se algo estivesse tentando sair dentro delas. Eu estava indo até o fim do corredor, mais uma vez, em direção à sala. Eu sabia que algo me esperava lá. Mas quando abri a porta, a casa estava silenciosa. Nada. Era como se a casa já soubesse. Eu estava perdido. Eles já tinham vencido. Mas foi quando eu olhei para o espelho. Eu vi quem eu realmente era. Não o vigia. Não o homem que aceitara o trabalho. Eu era um deles. Eu era um dos enforcados, com a corda ao redor do pescoço. E sorri, porque sabia que a casa nunca mais me deixaria sair. Eu seria a próxima lenda contada para quem passasse por lá.